Bom dia, paz do Senhor Jesus, motivo de alegria nós estamos aqui na presença do Senhor para mais essa aula de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre o tema da lição 13 da nossa revista, que é a necessidade de conhecer a Bíblia, página 91. E antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma oração com você. Jesus, ele falou que sem ele nós nada poderíamos fazer. Então, vamos pedir que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, para a honra e glória do teu nome, estamos diante da tua doce presença. Abençoe a nossa aula de escola bíblica dominical. Abençoe a minha vida, a vida do meu irmão que está atento a essa aula. Abra o entendimento da tua igreja, meu Pai, que nós possamos sair daqui edificados na tua doce presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria ler com você o versículo-chave do nosso texto de hoje, da nossa aula, que está em Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse texto ele nos dá a importância do conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida cotidiana, para o nosso crescimento espiritual como cristão que somos, não é? E nós entenderemos a urgência que nós temos nos dias de hoje em nós termos um pleno conhecimento da palavra do Senhor, de modo que nós não sejamos enganados com heresias, com palavras que estejam fora do texto, fora do contexto das Escrituras, e que nós também possamos conhecer a Bíblia para que nós não nos desviemos da verdade da palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo hoje, nós conhecermos mais e mais a palavra de Deus. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, que está lá no livro de Colossenses, eu queria dar um exemplo para você. Antigamente, quando nós estávamos em um determinado local e queríamos ir a um outro local, você se lembra que nós procurávamos no guia de rua, não é verdade? Como é que nós fazíamos para chegar em determinado local? Depois do guia impresso, que é aquele livro grande em papel, aí foi lançado o GPS, né? Como o GPS foi útil naquela época, eu lembro mais ou menos uns 10 anos atrás, nós tínhamos os GPS, nós atualizávamos o GPS e ele ali dava as opções de caminho para nós, o mais fácil, o mais econômico. E depois disso, depois da vinda do GPS, de uns tempos para cá, veio os aplicativos de internet, não é? O Waze, o Google Maps, que são aplicativos que hoje você está, aonde você estiver, e você usa esse aplicativo onde você está, e ele vai traçar ali um caminho, vai dar os radares, vai dar a melhor opção, vai indicar onde tem trânsito, onde tem acidente, que você possa fazer um desvio. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo exatamente isso. A palavra de Deus, ele é o nosso GPS, ela é o nosso guia, ela é aquela ferramenta que vai nos dar condição de nós, baseada nos seus princípios que estão lá estipulados, nós consigamos chegar ao nosso alvo. Diferente de um caminho, não é? E um destino que você vai chegar aqui na Terra, por exemplo, você sai da sua casa e vai até um determinado local para você se divertir, você vai fazer uma viagem. Diferente disso, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é infalível, porque o autor dela é um autor infalível e perfeito. Então, ela é o nosso guia, ela que vai nos conduzir ao alvo
que nós devemos alcançar, que nós aspiramos a alcançar, que é lá na glória. Então, nós temos na palavra de Deus os princípios para nós fazermos essa viagem aqui na terra, nesse curto período que nós estamos aqui na terra, até nós estarmos definitivamente e eternamente lá ao lado do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela tem aquela questão de que quando nós olhamos a palavra, nós vemos que houveram pessoas lá atrás que nos antecederam, que foram guiadas pelas palavras do Senhor, pelas profecias, pelas promessas, pelos caminhos que o Senhor traçou lá atrás. E hoje nós olhamos para essas pessoas e nós podemos, obedecer esses mesmos caminhos, caminhos que levaram ao sucesso, levaram ao êxito, levaram à glória. E sabendo também que caso nós não sigamos os caminhos estipulados na palavra de Deus, nós estaremos correndo também um sério risco. E nós temos esses mesmos exemplos lá também na palavra de Deus. Exemplos de pessoas que deixaram de ouvir a voz de Deus, que desobedeceram a voz de Deus, que não deram importância àquilo que Deus estipulou, àquilo que Deus queria que elas fizessem e orientou para que elas fizessem, mas elas não deram atenção e traçaram caminhos trágicos. E nós sabemos de histórias na palavra de Deus que falam sobre isso. E aqui no Salmo 32, 8 diz assim a palavra de Deus: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Vou ler novamente. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus, ele está fazendo isso para conosco, ele está nos ensinando, ele está nos instruindo, ele está, através da palavra de Deus, que é esse grande GPS que nós temos aqui à nossa disposição para que nós alcancemos o alvo, ele está ali nos guiando para que nós sigamos o melhor caminho. E o melhor caminho vai nos levar à casa do Pai, não é verdade? Lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 6, houve essa promessa para cada um de nós. Jesus é o único caminho, a única verdade. Jesus é a vida, não é? E Jesus foi nos preparar um lugar. Olha que bênção! E esse lugar é a casa do Pai, que eu e você estaremos, gozaremos em breve. Então Jesus, ele faz isso, ele nos deu esta condição de nós morarmos na casa do nosso Pai através do seu sacrifício, através da sua entrega lá na cruz do Calvário. E nós temos esse livro guia, que é a palavra de Deus, para fazer esse caminho, esse trajeto aqui na terra. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim uma palavra de Paulo, que diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o conhecimento da Bíblia, conforme a orientação de Paulo, abrange essas 4 áreas que eu falei, e nós vamos falar de cada uma delas a partir de agora. A primeira área que Paulo fala é que nós devemos conhecer a Bíblia para nós vivermos de modo digno. O que é viver de modo digno, meu irmão e minha irmã? O crente que está chamado para viver de modo digno, ele vive de acordo com as exigências do Senhor. Ele tem uma conduta apropriada, uma conduta que se encaixa, que se adequa à fé que ele professa. Então, somente através da palavra de Deus, somente através do conhecimento da palavra, nós podemos descobrir como é que é esse viver digno
viver de acordo com as exigências, de acordo com o que Deus tem para nós. Ora, se nós não conhecermos a palavra, como é que nós vamos viver dignamente? Se nós não temos esse GPS na mão que nos instrui, que nos conforta, que nos redime, esse GPS que nos guia no caminho que nós devemos seguir, a nossa fé, como é que nós vamos aplicar a nossa fé e tantas outras coisas. Então, nós só conseguimos viver nesta terra de modo digno quando nós temos pleno conhecimento da palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que a palavra de Deus, as Escrituras, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então você imagina uma pessoa sem a palavra de Deus, ela jamais vai conseguir alcançar um viver digno de acordo com os preceitos do céu, os preceitos de Deus para a nossa vida aqui, porque ela não conhece a palavra, ela não conhece os princípios, ela não conhece o caminho que Deus deixou aqui para cada um de nós. Então, a primeira área que Paulo fala é essa, é que nós devemos conhecer a Bíblia para vivermos de modo digno. Você conhece a palavra de Deus? Você está vivendo de modo digno aí onde você está cumprindo as exigências da palavra de Deus, você se adequa à sua vida cotidiana, àquilo que está na palavra de Deus, então você tem motivos para se alegrar nessa manhã. A segunda área que Paulo fala, que nós devemos conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor. Irmãos, como isso é importante, nós agradarmos ao Senhor, agradarmos ao nosso Criador. O nosso Criador, Ele é digno de toda honra, de toda glória. O nosso Criador, Ele é generoso. Ele nos ensina a obedecer às autoridades, a obedecer a Ele próprio. Ele nos ensina a fé. Ele nos ensina a ter uma vida piedosa. Isso são coisas que agradam ao nosso Deus, agradam ao nosso Criador. Mas nós só conseguimos agradar plenamente ao nosso Criador quando nós conhecemos a Bíblia. Amém? Quantas pessoas têm uma vida piedosa, têm uma vida boa, são pessoas boas, que nós olhamos e falamos aqui, puxa vida, é tal pessoa, tal homem, tal mulher, tal família, como são pessoas boas, mas são pessoas que ao mesmo tempo não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então é impossível nós agradarmos ao Senhor, nós agradarmos ao nosso Criador, mesmo nós tendo uma vida boa aqui na terra, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Nós só conseguiremos agradar ao Senhor de modo pleno, de modo 100% satisfeito, quando nós de fato conhecemos a palavra de Deus. Você está aí e você tem o desejo de agradar a palavra de Deus, agradar a Deus, aliás, então você precisa conhecer um pouquinho mais da sua palavra. Você precisa se dedicar em conhecer a palavra de Deus para que você consiga agradar ao Senhor na sua plenitude. Certamente o Espírito Santo está aqui e Ele nos ajuda nisso, mas você precisa conhecer o GPS da nossa vida, que é a palavra de Deus. A terceira área que Paulo fala que nós devemos conhecer a Bíblia para frutificar em boa obra. Glória a Deus por isso. Nós só conseguiremos produzir frutos se nós estivermos fixos, firmes na videira que é o nosso Jesus Cristo. Nós, como ramos, só conseguimos produzir frutos se nós estivermos vinculados à videira que é o Senhor Jesus Cristo. E isso não é em um estralar de dedos. Isso não é de uma hora para outra. Nós não conseguimos frutificarmos em boas obras
de um momento para o outro, de um instante para o outro. Muito pelo contrário, isso leva tempo na nossa vida, leva até anos para que nós possamos dar frutos e frutos do Espírito. Os frutos lá descrito em Gálatas 5, versículo 22 e 23, vocês se lembram? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é? Quando nós temos uma árvore, um pé, por exemplo, de jabuticaba, quanto tempo demora para que aquela árvore dê frutos? Um pé, por exemplo, de jaca, quanto tempo demora para essa árvore produzir bons frutos? E nós somos da mesma maneira, amém? Isso leva um tempo, mas é possível eu e você produzirmos bons frutos descritos em Gálatas, desde que nós nos esforcemos em conhecer a palavra de Deus. Quando eu e você conhecemos, nós frutificamos em boa obra. Louvado seja Deus por isso. Como o nosso Deus é tremendo. E nós devemos, por último, quarta área, conhecer a Bíblia para nós conhecermos o próprio Deus. Por que isso, meu irmão? Porque o Deus da palavra se revela para mim e para você através da sua palavra. É a forma em que eu e você temos de nós conhecermos o Deus da palavra. O Deus que está vivo, o Deus todo-poderoso, que se revela para mim e para você através da sua palavra, onde nós temos experiências da parte de Deus, onde nós temos conhecimento prático da parte de Deus, onde nós conseguimos ver e aplicar aquilo que Deus fez lá com os nossos antepassados, e nós conseguimos pegar esse mesmo caminho, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós só conhecemos a Deus quando nós nos esforçamos em conhecer a palavra de Deus. E nós só conseguimos ser obedientes ao nosso Deus quando nós conhecemos o nosso Deus. Como é que nós vamos obedecer a algo que nós não conhecemos? Algo que nós não estamos familiarizados? Não é assim? Quando você entra para trabalhar, por exemplo, em uma empresa nova, o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, você está ali numa fase de ambientação, não é assim? Você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer o ambiente de trabalho, para que você se engaje nessa empresa de modo pleno. A mesma forma a palavra de Deus. Nós só conseguimos obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele tem para nós, conhecermos Deus a fundo quando nós nos aplicamos em conhecer a sua palavra. Não é verdade? O conhecimento que você teria, por exemplo, se você trabalhasse nessa empresa que eu estou dizendo, ao longo dos anos, ao longo do tempo, você cada vez mais estaria familiarizado com as regras dessa empresa, não é assim? A mesma coisa na palavra de Deus. Quando eu e você nos esforçamos em conhecer a palavra, nós conhecemos o nosso Deus mais profundamente, da forma como Ele quer que nós o conheçamos. Lá em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo que não acaba, é algo que vai até a nossa ida aos céus. Nós vamos conhecer a palavra e vamos nos aprofundar a conhecer esse Deus até a nossa morte, até a vinda do Senhor, até o arrebatamento. Então isso é algo que não acaba nunca, é algo que não tem fim. E o conhecimento da palavra de Deus nos traz alegria, nos traz felicidade, realização interior. Louvado seja Deus! O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é uma mina a ser explorada. É uma mina de ouro que está aí à nossa disposição, no nosso quintal, no nosso criado mudo, no nosso escritório. Está no celular, está no computador, está em todos os lugares. Uma mina que está ali para nós explorarmos. Olha aqui o que disse Salomão
em Provérbios 2, 4 e 5, diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar isso. Ela nos mostra a natureza de Deus. Ela mostra para nós os atributos de Deus, as características de Deus, a santidade, o amor, a bondade, a misericórdia, a onisciência, a onipotência de Deus. Ele nos traz as características e nós podemos, a partir da palavra de Deus conhecida, nós podemos nos relacionar melhor com Ele. Nessa empresa que eu estou dando de exemplo, você não seria um funcionário melhor a partir do momento que você se engajasse ali nas regras da empresa? A mesma forma a palavra de Deus. Eu e você temos a chance e a oportunidade de sermos cristãos melhores quando nós passamos a conhecer mais e mais a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se entregou em meu lugar e em seu lugar, e Ele nos dá a bendita esperança de nós alcançarmos a glória eterna. Irmão, que eu e você possamos nos esforçar e conhecermos a palavra de Deus. Vamos lembrar as 4 áreas para que nós possamos viver de modo digno. Primeira área, para que nós possamos agradar ao Senhor. Segunda área, para que nós possamos frutificar em boa obra. Terceira área. E a quarta área, nós conhecemos a Bíblia para que nós possamos conhecer plenamente o Deus da Bíblia, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, um culto abençoado, que você possa frutificar através da palavra de Deus e agradar a Deus mais e mais, porque você é um cristão amado do Senhor, você é uma pessoa amada do Senhor, você tem todas as condições para fazer esse exercício que é conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos tantas ferramentas disponíveis e você tem essa chance poderosa à sua disposição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.